Nesse vídeo eu vou te contar sobre A Noite Dissolve os Homens e Consoada. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. E vamos começar com Noite Dissolve os Homens. Bom, seu autor é Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um poeta, cotista e cronista brasileiro, considerado por muitos um dos maiores influentes poetas do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro. Os temas das suas obras são vastos. Eles falam desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, até questões cotidianas, familiares e políticas. O poema A Noite Dissolve os Homens transmite sentimentos em um cenário de guerra. Em um primeiro momento ele predomina o medo e a conformidade, e em um segundo momento ele predomina a esperança. Na primeira estrofe, o eu lírico revela a ruptura de tudo com a chegada da noite. Noite no poema significa o tempo de alienação das massas na realidade histórica, social e política das ruas, naquela realidade de guerra, de problemas, de tensões. A aurora no poema simboliza a grande esperança de paz. Você tem que ter em mente que esse poema apresenta em sua constituição 3 imagens, que são a noite, a aurora e a manhã. Em resumo, o poema evidencia o caos provocado pela Segunda Guerra Mundial, sem escrúpulos e sem solução. E vamos agora para a Consoada. Seu autor, Manuel Corneiro de Souza Bandeira Filho, foi um poeta e crítico literário e de artes, professor de literatura e tradutor brasileiro. É considerado como parte da geração de 1922 do modernismo brasileiro. Por curiosidade, o seu poema Os Sapos foi o abre-alas da tão famosa Semana de Arte Moderna. Os temas abordados por Bandeira são variados tanto quanto para Drummond, mas ele trata principalmente de erotismo, pessimismo e morte. O poema Consoada pode ser considerado um poema metafórico, que fala de forma fácil sobre um tema universal, que no caso é a morte. Ele fala sobre a morte em um tom tão íntimo que dá a impressão de que é alguém que vai visitá-lo, que ele não deseja que visite ele e tal, mas também ele não sente medo disso. É simplesmente alguém que inevitavelmente vai vir, o que faz todo sentido, porque é a morte. Como o poema é muito pequenininho, eu vou ler para vocês e vou fazendo análise de cada frase, de cada verso no caso. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou curável. Curável é amável, carinhoso, nessa vibe. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. Pode ser entendido esse verso do meu dia foi bom, pode a noite descer, como a minha vida foi boa, a morte pode chegar. A noite com seus sortilégios, sortilégio é feitiçaria, bruxaria, encontra lá lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Consoada é nada mais que um banquete que acontece na véspera do Natal, ou no Ano Novo. O tema, como já dito, é a morte e o eu lírico se preparando para receber ela, basicamente. Com relação à estrutura do poema, ele é dividido em 2 partes. A primeira, expressando dúvida e incerteza do poeta, e a segunda parte, que expressa certeza das coisas que ele fala. E agora bora para os mapas mentais. Primeiro falar A Noite Dissolve os Homens. Bom, seu autor é Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro. O poema transmite sentimentos em um cenário de guerra. O poema evidencia a presença do caos provocado pela Segunda Guerra. Na primeira estrofe, o lírico revela a dissolução, ou seja, a ruptura de tudo com a chegada da noite. A noite, no poema, significa um tempo da alienação das massas em relação à realidade histórica, social e política das ruas. Este poema apresenta em sua constituição 3 imagens: a noite, a aurora e a manhã. E agora bora para a Consoada. Seu autor é Manuel Bandeira, também um poeta brasileiro. Tanto Drummond quanto o Manuel fazem parte do modernismo. O poema pode ser considerado uma obra metafórica, falando de forma fácil sobre o tema de morte. Fala sobre a morte em um tom tão íntimo que passa a impressão de que se trata de alguém que irá visitá-lo, mas que não causa medo, porém também não é desejada.
O poema pode ser dividido em duas partes, a primeira que mostra a incerteza do poeta e a segunda que apresenta a certeza. A Consoada é o banquete que acontece na noite de Natal ou na véspera de Ano Novo, como curiosidade. Bom, gente linda, é isso. Muito obrigada por ficarem até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação. No meu canal tem vídeo toda quarta ao meio-dia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!